pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o chamado da sua alma. Como você pode ouvir a sua alma em 7 passos, o que você precisa fazer para ouvir esse chamado mais profundo. Tem uma carta do oráculo, Desperte a Sua Luz, que é essa aqui, ó. Responda ao chamado, né? O que a sua alma está te chamando para fazer. Eu estava meditando um pouquinho sobre a energia dessa carta, sobre o que a nossa alma realmente chama a gente para fazer e se nós estamos dispostos a fazer o que ela pede. Ou ainda mais profundo, se nós estamos sendo capazes de ouvir quando a nossa alma, quando a nossa essência fala conosco. Será que os nossos ouvidos, o nosso sentir, eles estão calibrados para que a gente ouça esse chamado mais interno? Será que com a correria do dia a dia a gente não está se perdendo e muitas vezes a gente está se desconectando de nós mesmos e até do nosso propósito, daquilo que a gente veio fazer, daquilo que a gente deseja fazer, porque a gente não está conseguindo ouvir o chamado dessa alma? Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre 7 passos para você começar a calibrar os seus ouvidos para ouvir o chamado da alma, para sentir quando ela falar com você. Tá? Uma coisa muito importante que a gente precisa começar a fazer como primeiro passo é a gente descobrir mais sobre a gente mesmo. Então, descubra mais sobre você. Para a gente conseguir ouvir a nossa alma, a gente precisa entender primeiro quem a gente realmente é. Sem as máscaras sociais, né? Sem a persona que a gente desenvolve para trabalhar no dia a dia, para fazer as coisas, a gente tem que entender quem nós somos em essência. Quem a gente verdadeiramente é, o que a gente verdadeiramente quer. E para isso a gente precisa desenvolver, né, alguns exercícios, fazer algumas ferramentas para que a gente comece a ter contato com essa parte nossa que muitas vezes faz parte de nós, mas é desconhecida de nós. E uma das coisas que a gente precisa começar a fazer é responder algumas perguntas. Então a primeira questão que você pode responder aí é: o que você quer para a sua vida? O que você realmente deseja para a sua vida? Quais são seus pensamentos? Quais são seus anseios? O que você deseja realizar? Ou como você quer que a sua vida aconteça? E lembra sempre que isso deve estar partindo de você, por você, não pelos outros, porque a gente está respondendo um chamado de alma, né? E não um chamado do vizinho, da vizinha, do pai, da mãe, dos irmãos, do que eles pensam sobre a gente, tá? Você precisa entender quais são as suas paixões e quais são os seus bloqueios. O que te motiva, o que te move e o que te paralisa dentro desse contexto? É o medo, é a insegurança, é a vontade de crescer, né? As minhas paixões, eu gosto de fazer isso, eu tenho um hobby de tal coisa. Então é muito interessante que você saiba isso sobre você, tá? Quais são os seus valores? O que é muito importante para você, o que é inegociável para você? E o que move você, o que faz você continuar andando, o que faz você levantar todos os dias de manhã e continuar se movimentando em direção a algo. Então você pode responder essas 3 questões através de exercícios de escrita terapêutica, como eu ensino aqui no canal, tem vários, né? Mas especificamente você vai fazer isso utilizando essas questões. Através da sua intuição, o que você sente sobre essas questões, como você se posiciona sobre elas. E através da autoexpressão, como você se expressa na vida, né? Como você expressa as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades. Tudo isso é muito importante para você definir quem você é e como você foi moldada a partir de então. É muito importante, pessoal, a gente ter uma percepção aqui que nós, de certa forma, vamos sendo moldados, né? Nós crescemos de um jeito, nascemos de um jeito, e aí temos uma certa característica que, às vezes, quando crianças, essa característica para o social, para aqueles que também não sabiam da própria expressão de si mesmos, ela vai sendo podada, elas vão sendo podadas. E aí a gente não tem mais contato com essas características. E aí a gente acaba se fechando numa concha. A gente se fecha para o mundo e todas essas características de essência, de alma, elas acabam ficando colocadas em 2º, 3º, 4º até 5º plano. Mas aí acontecem coisas que podem fazer com que a gente vá em direção a isso. Ou seja, a alma, ela chama, se a gente não ouve, por livre e espontânea vontade, a gente vai ouvir por causa de alguma coisa que vai nos acontecer.
Então, por exemplo, no meu caso, explicando para vocês, quando eu comecei a ouvir o meu chamado de alma, que era para trabalhar com terapias holísticas, florais, tarô, processos terapêuticos, foi através de um problema que eu estava passando, que eram as crises de ansiedade. Ou seja, eu não conseguia ouvir o chamado da minha alma, porque naquele momento de vida eu estava completamente desconectada de quem eu sou. E aí preciso ouvir uma crise para que eu olhasse para esse lado meu, para que eu desenvolvesse esse lado. Então essa foi uma forma da alma falar comigo, da essência falar comigo para eu voltar para o meu caminho. Então observe também as crises na sua vida, se não tem um chamado de alma por trás delas, tá? É muito importante que você consiga perceber esses movimentos que a vida dá. Bom, a próxima maneira de você fazer isso, de você conversar com a sua alma, de você ouvir a sua alma, é através da escrita intuitiva. O que seria a escrita intuitiva? A escrita intuitiva nada mais é do que você pegar o seu caderno de escrita terapêutica. Deixa eu pegar o meu aqui. Esse aqui, na verdade, é o caderno que eu uso aqui pro canal, para fazer os exercícios com vocês. Então, você vai pegar o seu caderno e você vai escrever aqui, intuitivamente, qual é o chamado da sua alma para você. O que é interessante você fazer aqui, gente? Como se fosse um ritual. Você acender uma vela, você pegar um incenso, você fechar seus olhos, você tentar se conectar consigo através do seu coração. Então, você coloca a mão no coração e pergunta, alma, qual é a sua mensagem para mim hoje em relação a isso, em relação ao meu chamado, em relação ao que eu preciso fazer. Aí você fecha os olhos, se conecta um pouco com essa energia e depois você vai escrever no seu caderno de forma livre e intuitiva. Você vai deixar a imaginação correr, vai escrever qualquer coisa, por mais absurda que seja, você vai escrever nesse caderno. Depois você vai ler para ver a mensagem que a sua alma trouxe para você, o que ela está querendo te dizer. Então você vai se colocar em posição de ouvir, de abertura, de escutar. Você vai tirar todos os bloqueios, todas as amarras e vai ouvir o que essa essência, essa alma tem para dizer para você, tá? Isso é através da ferramenta de escrita intuitiva. O terceiro passo, que é muito interessante também, é você não temer a solitude. Gente, a gente está entrando num ano que é um ano 9, né? Um ano de 2025, que é quando eu gravo esse vídeo. Se você não ver esse vídeo, né, durante essa época, não tem problema, porque isso também é aplicável. Mas a gente vai trabalhar isso aqui com a energia do eremita, né, que é a carta do ano. Que é uma carta de solitude, de introspecção, de voltar para dentro, de ouvir a si mesmo, sem os externos, sem toda a bagunça do mundo. Às vezes, a gente teme a solitude porque ela pode mostrar para nós algo que nós estamos escondendo de nós mesmos há muito tempo. Então, pode acontecer de você temer ficar só, e quando eu digo só, não é sozinho de solidão, só você. É você estar com as pessoas, mas você não conseguir sentir a si. E para isso você precisa estar num estado de solitude, que é fazendo coisas sozinho, sozinha, por você. Sabendo ter prazer na sua própria companhia. E isso é a energia do eremita, é esse caminhar com a sua própria luz, tá? E a gente precisa dessa conexão conosco para que a gente consiga estabelecer um vínculo maior com a nossa alma. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer quando eu estou em solitude, que é esse meu momento, que eu vou até mostrar para vocês. Eu não sei se para vocês é interessante ou se é uma perda de tempo, mas eu gosto bastante, que é colorir, né? Então aqui eu tenho o meu caderno de colorir, e aí eu vou colorindo mesmo, tá? Eu gosto de desenhar também, só que ultimamente eu tenho só feito esses desenhos aqui e colorido, né? Pode ser coisa de criança, né? Mas isso aqui traz pra mim foco, né? E satisfação quando eu termino, por exemplo, uma mandala de flores como essa aqui, tá? E aí eu tenho canetas que eu compro, então eu compro essas canetas hidrográficas que eu acho mais fácil pra colorir. E isso é um momento de introspecção e de solitude comigo mesmo. E aí eu acho que isso me conecta com a minha essência, com a minha alma, com a criatividade dentro de mim e com as mensagens que a minha alma quer trazer quando o meu foco tá ali naquele desenho. Não tá em outra coisa, está em mim com aquele desenho. Então é um momento meu, onde eu paro para fazer uma coisa por mim que eu gosto, ou uma leitura também. É um momento de solitude, introspecção, né? Onde eu estou focada em algo que não é digital, por exemplo, né? Então é muito interessante que você trabalhe essa energia de solitude com coisas que você gosta de fazer só,
onde você consegue escutar os seus próprios pensamentos e eles estão focados em algo que você faz por você. Isso é muito interessante para trabalhar essa energia, né, que é do eremita, e também para você conseguir ouvir as mensagens que a sua alma traz para você durante esse período, tá? Uma outra forma de se conectar com a sua alma, pessoal, é você observar a frequência de julgamentos na sua mente. Quanto mais julgadores nós estamos, mais difícil vai ser ouvir a nossa alma. É muito comum que a gente julgue ao outro, que nós julguemos a nós mesmos, principalmente em pensamento, né? É como se a mente fosse calibrada para estar sempre julgando, apontando, para que a gente também não olhe para os nossos próprios defeitos, para as coisas que a gente precisa trabalhar em nós, mas muitas vezes também esse julgamento é voltado para nós mesmos. Nós ficamos o tempo todo julgando a nós mesmos, as nossas ações, o que deveria ter sido feito e não foi, o que foi feito e deveria ter sido feito de uma forma diferente. Então são vários aspectos que podem ocorrer nesse julgamento. E o não julgamento, o olhar para as coisas sem um olhar crítico, muitas vezes nos dá a habilidade de ouvir as mensagens que a alma nos traz. Porque todas as vezes que nós estamos com esse alerta do julgamento ligado, quando chega uma mensagem da alma, é capaz que nós a julguemos como incoerente. E aí não vamos em direção ao seu chamado. Por isso que é importante a gente sempre ter consciência dos processos de julgamento em nossa mente. Tanto o que nós fazemos para fora, tanto o que nós fazemos para dentro, para nós mesmos, quando esse olhar está virado para nós. Então é importante que nós estejamos conscientes, não para não julgar nunca mais ou não falar mais nada, mas para perceber o quanto esses momentos estão influenciando na nossa conexão com a alma. Então, eu digo que não é que você não vai mais julgar ninguém, ou que você não vai conseguir, que você vai conseguir nunca mais julgar a si mesmo, a si mesma. Não, é você ter consciência desse processo acontecendo. Então, eu estou no processo aqui, que ele é de julgamento para mim, para minha pessoa. Como eu posso parar isso agora nesse momento? Ou se eu estou julgando alguém de fora, por que eu estou fazendo esse julgamento? Ou o que em mim está querendo ser visto e não está sendo, eu estou julgando fora, né? Estou julgando, olhando para fora. Então isso ajuda você a se conectar com a alma e ouvir as mensagens mesmo quando elas parecem incoerentes, porque você vai estar com essa capacidade de julgar excessiva, mais calma, mais arrefecida quando você se conscientiza de que ela ocorre, tá? O próximo passo, pessoal, que é o quinto passo, é você praticar a aceitação. Praticar a aceitação não é necessariamente deixar de lutar ou deixar de fazer algo. É fazer sabendo que o cenário é aquele naquele momento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, mas que tem mexido comigo assim um pouco esse fim de ano que eu tô gravando esse vídeo, mas pode ser em qualquer época que você estava assistindo, que o meu cachorrinho, ele teve um problema. Na verdade, quando eu adotei ele já tinha problemas de pele, assim, ele tinha carocinhos na pele, então eu levei na veterinária, ela falou que era um tumorzinho e tinha que passar uma pomadinha e ver se sumia, e o primeiro que ele teve sumiu, depois de um tempo apareceu outro, agora na região da cabeça, e aí tá sendo super problemático porque ele tava coçando, machucando, sangrando, e aí, né, eu tive que colocar um cone nele, e ele tá se adaptando bem, tudo, mas ainda tem esse carocinho que tá lá e eu vou ter que passar a pomada e ver se ele vai diminuir, senão a veterinária vai ter que avaliar novamente e ver do que se trata. E durante todo esse tempo, teve um dia que ele coçou e sangrou bastante, eu fiquei muito chateada, e aí eu fiquei pensando, né, em toda a chateação, em todo aquele momento, e eu pensei comigo, eu queria que ele estivesse saudável e que ele não tivesse esses carocinhos, e agora eu vou ter que lidar com esse problema, com essa questão. E aí na minha mente veio, você precisa aceitar o que está acontecendo. Você pegou um cachorrinho que tinha carocinho já, né? E ele tá com outro agora, um sarou, apareceu outro, ele teve uma alergia de pele recente. Então é isso que tem. É um cachorro assim, moldado dessa forma, que tá na sua vida por esse motivo. E você precisa aceitar que você vai ter que tratar do cachorrinho, que você vai ter que ver o que é melhor ser feito para ele, né? Dentro desse contexto, não tem como mudar. Isso é o que tá acontecendo. Então, dentro desse contexto que eu aceito, que penso, tem um probleminha de pele aqui, tá aparecendo isso, eu aceito, mas eu vou tentar mudar isso. Então, eu passo medicação,
coloco uma proteção, levo na veterinária. Então eu vejo que eu posso fazer, mas aceitando que essa condição existe. Porque se eu ficar negando essa condição, eu não queria que ela existisse, eu não queria que ela acontecesse, eu queria que ele estivesse bem, não tivesse esse problema. Não vai mudar o cenário real que está acontecendo aqui, que está materializado. Então praticar a aceitação é eu entender que é esse cenário que eu tenho que trabalhar com ele e fazer o que eu posso dentro daquilo que está ao meu alcance. Então, quando eu pratico a aceitação, eu diminuo o nível de estresse. Quando eu tento lutar contra, no sentido de não aceitar, querer que a realidade seja diferente, eu me desconecto desse chamado de alma. Isso é para tudo na vida, tá, gente? Então, por exemplo, dei esse exemplo do meu bichinho de estimação, mas poderia ser um exemplo como um trabalho, por exemplo. Então, eu não estou satisfeita com aquela realidade, mas eu preciso aceitar que é ela que está acontecendo na minha vida e, a partir dessa aceitação, fazer o que é necessário ser feito dentro daquilo que me cabe. Entenderam? Então, quando eu aceito a realidade, não significa que eu não vou trabalhar para melhorá-la. Significa que eu entendo que é isso que acontece e aí eu vivo onde? No presente, não naquilo que eu gostaria que fosse, e não é. Ou lembrando do passado, onde eu não tinha algo para resolver. Ou algo que não me deixava triste, estressada, enfim. Né? Como a história que eu contei agora do meu bichinho de estimação. Então a gente precisa aceitar o momento. Então eu aceito que, por exemplo, vamos falar sobre relacionamento. Vamos supor que você é uma mulher, está solteira há algum tempo. Você aceita a sua realidade. É isso, eu tô bem, eu tô solteira aqui, eu aceito a realidade. Não significa que eu não esteja aberta para que essa realidade mude, mas eu aceito que ela tem. Por exemplo, se eu ficar o tempo inteiro pensando que estar solteira é ruim, aí eu vou ficar, eu tô solteira, eu sou uma, como é que eu posso dizer? Uma sem sorte, sei lá, algo do tipo. Não, você aceita a realidade. É isso aqui que tá pra mim, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida a partir do que eu tenho aqui. Certo? Então não é você ficar brigando com a realidade, é você ficar em paz com a realidade que tem pra você, mesmo quando ela não é a que você deseja que fosse. E a partir do que ela é, você faz movimentos para melhorá-la, não negando-a, mas aceitando. Isso faz você se conectar com o seu propósito e com o seu chamado de alma, porque vai diminuir o estresse e a mentalidade, a cabeça vai diminuir esses pensamentos negativos que ficam o tempo inteiro aparecendo, quando você aceita que é assim. Então, às vezes, pessoal, quando eu aceito uma realidade, eu consigo enxergar o que está acontecendo. Pode ser para qualquer coisa, boa ou ruim. Essa é a realidade, eu aceito que é isso. Mas a partir disso, como eu devo me comportar, o que eu devo fazer? Tá? Então, essa é a diferença entre aceitar a realidade e aceitar de uma forma negativa, por exemplo, quando as pessoas falam, você tem que aceitar. O aceitar, na verdade, é ficar consciente do que acontece. E a partir do que acontece, eu me movimento para fazer aquilo que é necessário. Então, a gente tem muito uma ideia de aceitação que ela é negativa no sentido de que eu tenho que aceitar e não fazer mais nada. Então, quando eu aceito, eu consigo enxergar o que eu preciso fazer. E aí eu ouço o que a minha alma quer falar para mim. Porque eu não fico mais lutando contra aquilo que é. E isso é praticar a aceitação, tá bom? A próxima questão é você se libertar das dúvidas, né? É você desenvolver a autoconfiança. Gente, a dúvida, ela é uma das grandes razões pelas quais a gente não consegue ouvir a nossa alma, porque ela está sempre envolta no medo. E quando o medo está dentro do nosso coração, a gente não consegue ouvir o nosso chamado de alma, a gente não consegue responder esse chamado, né? Então a gente precisa trabalhar a dúvida a partir da observação de nós mesmos. A Kabbalah, ela tem um conceito muito interessante, né, para a gente trabalhar as dúvidas, que é o conceito da certeza absoluta, que ela fala assim, né, nos nomes de Deus, né, os 72 nomes de Deus, e ali tem escrito em, eu acho que é hebraico, né, o nome de Deus número 46, que é a certeza absoluta. E aí ele fala que praticar a certeza absoluta não é ter o que a gente quer, que é a aceitação, né? Não é ter o que a gente quer, mas é o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, quando eu tenho certeza absoluta,
não é que aquilo vai ser da forma que eu quero, mas é que vai ser da forma onde eu vou me desenvolver espiritualmente. Então, praticar a certeza absoluta, praticar essa autoconfiança, se livrar dessa dúvida, é ter a certeza que o Criador, né, que pode ser Deus para você, ou enfim, aquilo que a sua fé, a sua religião, o que você acredita, né, vai trazer para você como crescimento espiritual. Então eu tenho certeza absoluta que o melhor será feito para mim. Tem uma frase da Gabby Bernstein, que eu já devo ter comentado com vocês aqui sobre ela, né, que é uma palestrante norte-americana que fala sobre lei da atração, espiritualidade. E ela fala uma coisa, né, que a melhor afirmação pra gente manifestar as coisas é a gente falar assim: universo, que aconteça o melhor pra mim, né, pro meu bem maior, que eles falam. Então, que aconteça o melhor pra mim. Então, a certeza absoluta é eu dizer pro universo, para essa conexão de alma, que espero que o melhor aconteça pra mim. Então, eu tenho certeza absoluta que o melhor acontecerá pra mim. E esse melhor não necessariamente é aquilo que eu desejo, mas é aquilo que vai me trazer crescimento espiritual. Então, por exemplo, quando eu desenvolvi as crises de ansiedade lá em 2014, na verdade eu já tinha crises, em 2010 eu tive, eu lembro que no meu primeiro emprego, numa indústria farmacêutica que eu trabalhei, bem novinha, acho que eu tinha 19 anos, foi o primeiro emprego. Eu já tinha ali uns momentos de ansiedade, eu até deixei o trabalho por causa disso, mas na época eu não entendia que era isso. Então, assim, 2002, isso foi? Acho que foi 2002 ou 2003, mais ou menos. E aí eu lembro que eu tinha crises ali, aí eu deixei o trabalho, não me adaptei. Depois, lá em 2010, no relacionamento, eu fui ter crises novamente, porque o relacionamento não era bom, começou por um motivo errado também. E aí eu me lembro que começaram os picos de ansiedade em 2014, foi o pior, foi quando eu procurei tratamento psicológico, aí fui pra yoga, fui pra meditação, fui pro tarô, pros florais de Bach, e também fazia um tratamento com uma psicóloga, com tudo isso junto, claro que separado, ela fazia a parte dela psicológica e eu ia pras outras, né, fazendo uma integração de tudo isso. E aí foi, na verdade, um momento onde me faltava certeza de quem eu sou, né? E eu não tinha essa questão de que o que estava acontecendo não era o que eu queria, mas foi muito importante para o meu crescimento espiritual. Então, às vezes, a vida ela não se molda de uma forma que a gente quer, mas de uma forma que nos vai trazer crescimento espiritual. Então, a certeza absoluta é isso, tá? Então, você procure aí o nome 46 dos 79 nomes de Deus, você pode visualizar, lembrar, ou simplesmente mentalizar na sua mente quando você está fazendo algo em que você parece não estar escutando mais a sua alma, é você ter certeza absoluta. Certeza absoluta. Se você lembrar as letras, lembra que mentaliza da direita para a esquerda, tá? Você mentaliza na sua mente, ou você pode simplesmente dizer as palavras certeza absoluta, ou ainda você pode dizer assim: eu tenho a certeza absoluta que o melhor será feito para mim, independente do que seja esse melhor, tá? Isso é eliminar a dúvida. Quando eu elimino a dúvida, eu diminuo esse medo e eu deixo a mensagem da alma chegar até mim, eu deixo ela passar através de todo esse medo, de toda essa dúvida que se criou em mim, certo? E por último, e ainda tem mais uma coisinha. Tem um floral de Bach que ajuda muito a trabalhar as dúvidas, tá? Independente do que elas sejam. Geralmente as dúvidas, quando elas são muitas, elas não nos deixam avançar. E um floral que ajuda você também a trabalhar essa questão é o floral Wide Oat, tá? Então você anote aí, Wide Oat, quando você tem muitas dúvidas, o seu coração tá angustiado pelas dúvidas e você não consegue ouvir a sua alma, o floral Wide Oat também pode ajudar, além de você trabalhar a certeza absoluta, tá? E agora sim, por último, a gente tem o trabalho de meditação e de respiração conscientes, que também ajudam a se conectar com a alma. A meditação é uma velha conhecida da grande maioria das pessoas e realmente ajuda, tá? E a respiração consciente também. E aí a gente precisa trabalhar a respiração consciente de que forma, Angélica? O que seria isso? É você estar consciente da sua respiração pelo menos algumas vezes por dia. É você perceber o movimento respiratório, o ar entrando e o ar saindo. Alguns segundos por dia, alguns minutinhos por dia, você vai ficando consciente dessa respiração.
ou você faz a prática de meditação, ou as duas juntas. Isso também vai ajudar você a se conectar com a sua alma e responder ao chamado dela, te conectando ao seu propósito de vida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele ajude vocês a terem essa conexão com a alma de vocês cada vez mais íntima, mais profunda, para que você possa trazer à tona o melhor de você para a sua vida, para o seu bem-estar, para o seu emocional, para tudo que te cerca de uma forma integral, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.